Vamos lá? Voltou. Pronto aí. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma palestra. Hoje teremos a palestra Mestres de Cultura e Políticas Públicas, que vai ser ministrada pelo Gustavo Ramos, que é sociólogo, coordenador de Política e Diversidade Cultural e pró-reitor adjunto da Cultura da Universidade Federal do Cariri. Então, desde já agradeço a sua presença, Gustavo, e a palavra é sua. E desejo a todos uma ótima palestra. Que é uma disciplina preparatória, e a outra que é a extensão rural, e tem uma optativa que é Sociologia do Desenvolvimento Rural. Ótimo. Tá, então eu vou trazer aqui só uma conceituação rápida de cultura, porque eu acho que ela ajuda a gente a pensar tanto a lógica da política, como pensar conceitualmente quem é esse sujeito que a gente chama de mestre da cultura, né? Não sei se sabe, eu sou sociólogo, flerto ali muito com antropologia, mas sociólogo de formação e trabalho com políticas culturais. Via de regra, a gente entende cultura, assim, um conceito bem genérico, todas as manifestações de interação humana. São as experiências que os homens em interação entre eles, em relação a um outro homem, constituem. Todas nas suas práticas festivas, econômicas, familiares, todas essas manifestações constituem o que a gente vai chamar de cultura. Às vezes a cultura pode ser determinada pela sua localização geográfica, às vezes ela pode ser determinada pelas suas interações, por outras internalidades, por outras culturas, né? No caso específico da gente, se a gente for pensar cultura no sertão, a gente vai ter aqui uma rica experiência de manifestações que são muito ligadas a essa geografia do sertão, mas que também é muito ligada às experiências de intervenção de outras culturas que não estavam aqui. A gente é um pouco colonizado, então a gente tem expressões que remetem a essa colonização ibérica, europeia, mas com marcas muito significativas dos povos indígenas, dos povos negros, escravizados que vieram para o Nordeste. Então, no sentido bem amplo, cultura são todas essas manifestações de interação humana. Não existe cultura, por exemplo, sem um outro, né? Se fosse só eu sozinho no mundo, não existisse um outro sujeito que eu pudesse interrelacionar, não haveria cultura. Nessa relação emergem os ritos, as festas, os processos de produção, os processos econômicos, os afetos, né, que é uma dimensão que muitas vezes a economia, outras áreas das ciências humanas esquecem, são as relações afetivas, elas são abolidas às vezes na economia. E são elementos importantes para a cultura. Eu não sei se ficou claro, se vocês quiserem perguntar, pode chamar aí que eu vou tentando responder rapidamente. Mas essa noção é importante para a gente entender que quando a gente trabalha com políticas culturais, a gente trabalha com um universo, que ele é um universo de diversidade, de experiências de manifestações muito rico. Se a gente pega a história das políticas públicas no Brasil, a história das políticas públicas no mundo em geral, mas especificamente no Brasil, existe uma tradição até os anos 70 de fazer o que se chamava de democratizar a cultura, né? Então você pegava experiências eurocêntricas, experiências eruditas, muitas vezes o conceito de cultura é confundido com erupção, com experiências estéticas eruditas, música clássica, alta literatura, alta gastronomia. E até os anos 70, mais ou menos, o que a gente tinha como políticas culturais era a ideia de democratizar o acesso a esse patrimônio, né? Fazer com que isso que era dito como cultura fosse levado aos todos os setores. Se a gente pegar, por exemplo,
Vilas Boas, né, que pensou a ação musical para o Brasil, a ideia era pensar a ação musical do Brasil a partir de uma erudição, ainda que ele pegasse elementos da cultura indígena, era pegar uma música que era erudita e compartilhar com a população brasileira, com a ideia de criar uma imagem de nação brasileira. Bom, até os anos 70 isso era muito forte. Então você tinha as escolas de arte, belas artes, as escolas de ofícios, né, que foram surgindo principalmente nas capitais. Mas, como eu falei anteriormente, a cultura ela não se manifesta só com essa erudição. As experiências elas se dão nessa diversidade. A partir dos anos 70, com a emergência dessas vozes, né, com as populações que começam a reivindicar seu lugar na cultura, a gente começa a ver uma transição nas políticas culturais que faz com que outras vozes possam ser ouvidas e pensadas a partir da política. Aí eu vou dar um salto enorme, se eu vou sair lá do 70 e vou aqui para os anos 2000. Não sei se vocês conhecem, por exemplo, as políticas culturais que vieram com o primeiro governo Lula, com o Gilberto Gil, os pontos de cultura, que é uma ideia de democratizar não o acesso da cultura, mas as manifestações culturais. A ideia dos pontos de cultura visavam principalmente possibilitar que outros agrupamentos culturais, sociais, humanos pudessem ter sua experiência estética, criativa, cultural valorizada. Então os pontos de cultura funcionavam muito nesse sentido. Possibilitar que comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, grupos de mulheres dos bairros de periferia, grupos de jovens dos bairros de periferia, pudessem produzir sua própria cultura. Eles não estão mais consumindo a cultura, eles estão fazendo com que essa cultura emergisse. Esse é um salto importante para a gente pensar que a gente vê agora no final dos anos 2010, desde os anos 2009, a emergência de políticas voltadas mais especificamente para a valorização dos mestres da cultura de tradição. Ainda que toda a história do Brasil fosse marcada por ideia de redução do Estado na construção da identidade nacional, as manifestações culturais, e aqui eu vou fazer um corte do campo, elas não deixaram de existir. E ainda que a gente tenha um certo carente de alguns aspectos econômicos, uma ideia de um certo carente de aspectos econômicos, essas manifestações nunca deixaram de emergir. E são manifestações que muitas vezes estão ligadas às práticas do trabalho. Não sei quem não sei se todo mundo aqui é do Cariri, mas, por exemplo, aqui antigamente as casas de taipas eram construídas, eram feitas numa festa chamada Impulsada. Tinha uma banda de forró pé de serra, e as mulheres e as crianças ficavam dançando em cima do bairro para amolecer o bairro, que era levar os homens para construir as casas. Então, no campo, existe uma relação muito forte. As práticas de trabalho e as práticas culturais. Seja para conduzir o próprio trabalho, mas também seja para como um momento lúdico. Né? Às vezes com inspirações diversas, inspirações diversas do ponto de vista estético, mas também muitas vezes ligado às necessidades locais e às geografias locais. Vou citar um exemplo aqui, não é da minha área, mas só para citar um exemplo. Quando eu falo que a gente essas intervenções externas implicam nas dinâmicas locais da cultura, a rabeca, né, é um instrumento que ele tem uma inspiração nos instrumentos de cordas europeus. Mas ele ganha todo um contorno novo quando ele chega no sertão e ele é redesenhado com uma nova musicalidade, com um novo tipo de afinação, com um novo tipo de construção de instrumento.
cultura é isso. É dinâmica, ela não é estática, ela não ela é viva, né, nesse sentido. Ela se constitui nessas interações. Vou trazer aqui um outro conceito, que também está ligado a isso que eu tinha falado anteriormente, de pensar a ideia de política de cultura, de democracia, de democratização, que é a ideia do patrimônio cultural. Assim. Inclusive, existe todo um debate da Unesco, não vou trazer para cá, porque eu acho que ele é muito burocrático, mas existe todo o trabalho da Unesco de pensar o que é patrimônio cultural. Também até os anos 80, até os anos 70, mais ou menos, a ideia de patrimônio era aquilo que era palpável, era experiência concreta, era experiência imutável. Até os anos 70, a ideia de patrimônio material que a gente tinha eram as construções, eram os grandes monumentos, eram as grandes obras artísticas. E elas não mudavam na sua estética, né? Porque podia até mudar de sentido no documento histórico. Mas o patrimônio, como era concebido, era algo rígido na sua forma. A partir dos anos 70, com essa emergência também dessas vozes dissonantes, a gente vai ter a ideia do surgimento da patrimônio imaterial. Se a ideia de patrimônio material era a rigidez, e era pautado, né, com a lógica da concretude da coisa, quando a gente passa a pensar esse patrimônio imaterial a partir de outra lógica, a gente não está mais se referindo aos sujeitos, aos objetos da arte ou aos objetos da cultura. Via de regra, museu é o lugar dos objetos da cultura. É o lugar do patrimônio material. É aquilo que está ali preservado na sua concretude, um objeto. Quando a gente fala de patrimônio material, a gente não está falando mais disso. A gente está falando dos sujeitos, dos homens nas suas interações. Essa lógica de pensar política nesse sentido impulsionou, um caso muito emblemático no Chile, mas também no Brasil, impulsionou a nova lógica de pensar a organização e o reconhecimento das manifestações culturais no território nacional, no Brasil. Agora, o que é patrimônio da cultura passa a ser as expressões artísticas dos sujeitos. Mas não é a expressão, são os sujeitos. Né? Quando a gente fala do patrimônio cultural do reisado, a gente não está falando do reisado, a gente está falando dos mestres que fazem o reisado. Né? Gente, desculpa. Então há uma inversão na lógica do entendimento do que é patrimônio. Desculpa de novo. Tranquilo, Gustavo, tem problema não. Eu tô adorando assim, tá? Fantástico. Tem um monte de perguntas para você. Ai. Acho que travou, não travou? Não travou não, Daliane, a câmera dele? Travou. Eu acho que dá pra dar uma passada e recortar.
Eu acho que a internet caiu dele. Sim, deu certo. Desculpa, gente. Começou a ligar e acabou caindo na internet. Tá. Agora entendi onde eu estava. Patrimônio material. Com essa Dos risados do inversão da Cariri. lógica Tá. Com essa inversão da lógica de organização, da catalogação, do reconhecimento das expressões artísticas, vai-se pensar toda uma lógica de políticas para reconhecer essas expressões. Eu sempre acho que a política ela vem muito para, não é nem para reconhecer, porque a manifestação cultural ela já é reconhecida. Independente do meu desejo individual, Gustavo, intervir ou não, as manifestações culturais elas já existem porque aqueles sujeitos já praticam ela. As políticas públicas vêm, quando elas intervêm nesse sentido, não é na ideia de preservar a experiência dessa manifestação artística como cultural, como algo estático, ou parado no seu tempo. Assim. Inclusive há um debate que é bastante interessante que se faz, principalmente na academia. Isso não é um debate das pessoas, do sujeito daquelas manifestações, é um debate nosso, de dizer que as manifestações culturais da tradição são imutáveis, como se todos os elementos daquela manifestação fossem permanecer iguais do jeito que elas começaram lá no nascimento, assim, fossem permanecer todos os elementos tais como são. Banda de pífano hoje, as bandas cabaçais hoje usam pífano de PVC. Não era o elemento, não era o material que eles usavam há 30 anos atrás. Então, e isso é um debate da academia, não é um debate dos outros organizados que não estão preocupados em saber se a causa dele é Miguel Fiel, se é do PVC ou não. Assim. O que é importante para eles é manter o rito e a festividade em andamento. Quando as políticas culturais vêm para intervir, não para intervir, mas para pensar a lógica dos mestres, elas vêm não para pensar aquela manifestação cultural e cristalizar ela, botar numa caixinha e guardar no museu, mas para fortalecer os sujeitos que fazem essa prática perdurar. E essa é a lógica acho que é a principal política pública do Estado do Ceará hoje, que é a dos tesouros vivos, que é uma política que se realiza em paralelo com uma política de Estado, do governo estadual, mas que se realiza em paralelo com uma política da Universidade Estadual do Ceará. Eu não sei se todo mundo conhece, mas a Lei dos Tesouros do Ceará vem para fortalecer estas manifestações. A ideia da política é fazer com que os mestres, esses mestres da tradição, dessas culturas, dessas manifestações culturais, continuem realizando essas atividades e fazendo com que essa experiência seja repassada para outros sujeitos, para novos sujeitos, que possam levar à frente, dependente do formato que vai seguir essa manifestação, mas vai fazer com que a manifestação permaneça. E é interessante porque essa lei ela é feita a partir de 2015 e reconhecendo o mestre, não só na sua experiência, não é só o reconhecimento do título, não é só o título, não é só o reconhecimento burocrático, é também um reconhecimento financeiro e é também o reconhecimento dentro das lógicas
das disputas dos editais. Eu foquei muito aqui nessa coisa dos mestres de cultura. Não quis entrar num outro debate que eu acho que é importante fazer também, que é da indústria cultural, mas é um debate importante a se fazer também, porque muitas vezes essas manifestações culturais vivem nas experiências dos sujeitos, na sua realização, quando em disputa pela lógica do espaço, pela lógica do espectador mesmo, em outras manifestações culturais, a indústria cultural, ela perde espaço. É tanto que é mais fácil a gente ver um piseiro numa esquina do que um risado num quarteirão. É tanto que é mais fácil a gente ver. Esqueci o nome da festa, a Expocrato. Né? É mais fácil a gente ver na Expocrato um palco, sei lá, eu nem sei quanto paga naqueles artistas lá de cachê. É mais fácil a gente ver um palco, 8 dias de show, com 10 artistas, pagando 90 mil de cachê para cada um, pensando tudo dentro de uma lógica da indústria cultural, do que ver aquele palco ocupado pelos mestres da tradição aqui do Cariri. Eu imagino que a maioria seja do Cariri, então vocês sabem onde é que os mestres já tenham participado da Expocrato. Então vocês sabem onde é que os mestres da cultura e tradição se apresentam na Expocrato. Eu lembro, inclusive, uma vez que, acho que era a dona de pouco, não vou lembrar agora, estava se apresentando no meio aquela bifurcaçãozinha que a gente entra, tem uma bifurcaçãozinha e vai dar volta naquele gramado, né? E ela se apresentando ali, não era ela, era o número branco. As pessoas se apresentando ali, disputando espaço com os vendedores, disputando espaço com as pessoas que queriam só passar, porque elas não estavam interessadas em ver outra coisa, disputando espaço com o som, disputando espaço com o narrador do comentador da Expocrato. Se a gente pega essa mesma experiência, né, dos mestres da tradição e isso da cultura de massa, eu não gosto de chamar de cultura de massa, mas da indústria cultural, os mestres, nessa disputa, eles acabam perdendo. E a lógica da política que o Estado implementa está vendo muito nessa disputa de pensar um outro lugar para o mestre. Então, ela pensa o mestre no reconhecimento do seu saber, na sua potência e na sua capacidade de fazer com que essa experiência seja transmitida para novos sujeitos. Ela reconhece financeiramente os mestres, então é pago um salário para cada mestre. E ela reconhece a importância de dar esse privilégio na participação dos editais. Então, os mestres que participam dos editais do Estado têm um privilégio a mais na pontuação, na disputa do edital. Eu falo privilégio, mas nem dá para dizer que é privilégio. Assim, é um reconhecimento que nessa disputa com o Estado, com a indústria cultural, há uma perda aí na disputa para os mestres. Bom, essa é a experiência dos mestres da cultura do Estado pelo Rio. Isso acontece em paralelo com o título de Notório Saber Cultura Popular, que é emitido pela Universidade Estadual do Ceará. Esse título permite que o mestre seja diplomado, catalogado no livro dos livros, mas também permite que esses professores, esses mestres, possam vir a dar aula nas universidades estaduais, por exemplo. Com reconhecimento financeiro, e inclui eles numa outra série de políticas do Estado. Eles podem ocupar editais de ocupação das escolas,
Eu não sei como é que chama hoje, eu tentei encontrar o edital, não achei. Mas as escolas em tempo integral precisam ser ocupadas no segundo turno com atividades diversas. Né? E os mestres podem ser parte dessas atividades, podem propor atividades para as escolas. Bom, essa é a lei do Tesouro Vivo. Existem outras experiências que eu acho que são importantes, eu vou citar mais duas. Uma é do Juazeiro do Norte, que pensa uma política de assistência para esses mestres. A maioria dos mestres daqui do Cariri, alguns têm idade avançada já, alguns têm problemas de saúde, alguns têm dependência de terceiros, né, não conseguem viver sozinhos. E tem uma lógica da política do Juazeiro do Norte de pensar uma política de assistência e apoio específica para os mestres. Então tem um núcleo na assistência social para cuidar deles especificamente. Existe todo um trabalho também da Secretaria de Cultura da Juazeiro, que eu acho que vale a pena depois conhecer. Destaco o mapa cultural, mapa cult do Juazeiro do Norte. Lá tem catalogado todos os mestres de cultura do Juazeiro. Eu falei, mas esqueci de dar outra informação que eu acho importante. Assim. Quando a gente fala de manifestações culturais no campo, a gente está falando de uma diversidade de experiências, de realizações riquíssimas. Então a gente está falando de agrupamentos musicais, a gente está falando de artesania, a gente está falando de medicina, a gente está falando de experiências agroecológicas. Aí me corrigindo se eu estiver falando usado o termo corretamente. A gente está falando de experiências de cultivo diversas, de uso das plantas diversas. Assim. Então, quando a gente fala de mestre da cultura, a gente está falando de tudo isso. A gente está falando do mestre do rezado, mas a gente está falando também da mesinheira. A gente está falando do cara que faz flante, trabalha com flante, faz lamparina. A gente está falando com o cara que faz a embuçada. A gente está falando do levadeiro. Inclusive é uma experiência que está meio que deixando de existir aqui no Cariri. Eu só conheço um levadeiro. Não sei se vocês sabem o que é levadeiro. Aí, não sei se levadeiro, aqui no Cariri tem uma experiência muito particular de uso das águas. Você tinha as telhas d'água que você distribuía águas por horas. Então, você comprava 1 hora de água e essa água era distribuída através do sistema transmado de telhas. Quem fazia mais ou menos o controle disso era o levadeiro, que é de levada, né? Aquelas maletas de canalização de água. Hoje o levadeiro trabalha, a gente vai encontrar nas plantações de cana e banana. Eu conheço um rapaz que é levadeiro que trabalha especificamente com as plantações de banana aqui do Baixio. E ele é o cara que controla a vazão da água, a irrigação da plantação de banana. É uma experiência muito particular do Cariri. Então, quando a gente fala de mestres da cultura, a gente está falando desse universo extremamente complexo, rico e diverso de sujeitos. Muitas vezes a gente, e aí por culpa da indústria cultural também, a gente só consegue visualizar os mestres aqueles que vão para a mídia. E muitas vezes que vão para a mídia são os que produzem, estão ligados à música, principalmente. Seriam irmãos Unissex. Exemplo também do Expedito Celeiro. Mas eu dei essa volta só para falar que, por exemplo, no Cariri, pensando em Trajubá, Trato, Juazeiro e Barbalho, em 2002, 2013, eu fiz uma pesquisa, esse livrinho aqui, que é o pessoal da música da UFCA, foi pelo CEMUC, do professor Márcio Mato. Na pesquisa, eles catalogaram em 2012 e 2013 171 agrupamentos musicais. Só agrupamentos musicais.
Reisado, corpo, lapinha, quadrilha, né? Esse mapeamento aqui não leva em consideração as artesanias, nem os ofícios, né? Artesanias não leva em conta as mesinhas, não leva em conta... Desculpa, só um minutinho. Desculpa, gente. O que eu estava falando? Não entendi. Mas é disso, né? Existe uma riqueza... O agrupamento do trabalho lá do professor dos grupos musicais do Cariri. Tá. E aí, para encerrar, quando eu falo de agrupamento, eu estou utilizado do corpo da latina, da quadrilha, existem outros, do rabequeiro, do repentista, né? E não considero todas as outras manifestações culturais. Existe uma pesquisa que está sendo feita agora pelo pessoal do Observatório, da qual eu faço parte, e a Prefeitura de Juazeiro, que está tentando mapear também outras experiências culturais, outras manifestações culturais. Né? Eles estão finalizando a primeira etapa, mas a ideia é que avance para reconhecer outras experiências. Pessoas que trabalham com palha, pessoas que trabalham com plante, as pessoas que trabalham com madeira, pessoas que trabalham com gastronomia. Teve uma pesquisa muito bacana feita aí com uma professora pela Maria Inês, que é professora da Maria, que ela fez um mapeamento gastronômico do Cariri, conhecendo as diferenças culinárias da região. Ela tem vocês conversaram com ela, acho que é um trabalho bem legal que ela realizou. E é isso. E aí, para concluir, eu vou trazer uma última experiência, que é uma experiência que a gente vem tentando implementar na universidade. Existem vários obstáculos para esse campo que a gente quer implementar na universidade, que é o encontro de saberes. Então, uma experiência implementada, pensada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Inclusão, que é um instituto ligado à CNPq, coordenado pelo professor Jorge de Carvalho, José Jorge de Carvalho. E a ideia desse projeto, do Encontro de Saberes, é fazer com que os mestres da cultura, esses sujeitos que têm suas manifestações reconhecidas, possam ocupar espaços de sala de aula nas universidades. A ideia é muito bacana quando ela foi concebida, isso aí nos anos 2003, 2004, na época da política de cotas, porque você, a partir daquele momento, você incluía as populações negras e indígenas nesse espaço da universidade, mas você não incluía todo o saber, toda a trajetória de conhecimento filosófico e cultural que essas populações já tinham. Não é o lugar agora, mas a universidade é um espaço ainda muito tradicional de conhecimento, né? E todo o nosso conhecimento é basicamente conhecimento produzido pelos povos europeus. Aqui a gente tem pouco ou nunca, quase nunca, tem o reconhecimento dos saberes indígenas, e muito recentemente a gente passou a ter o reconhecimento dos saberes das populações negras, africanas, afro-brasileiras. E isso depois de muita luta. E ainda assim, a gente precisaria avançar muito. Nesse debate de inclusão das cotas, o Jorge e o coletivo que ele fazem parte, pesquisadores que fazem parte desse projeto lá na UNB, acharam importante também fazer o reconhecimento desses saberes que estavam à margem da universidade. Então, se você traz, se você reconhece aquela população
como parte da academia, ela não pode ser só repositório, ela não pode só estar ali para acolher. Ela também está ali para compartilhar aquilo que é da experiência dela. Então, reconhecer esses saberes tradicionais dos povos negros, quilombolas, das populações tradicionais. E a experiência do encontro de saberes é a sistematização disso. É permitir e convidar um mestre no terreiro de Umbanda para dar aula sobre Umbanda na universidade. É reconhecer o mestre indígena, que vai falar sobre sua espiritualidade e sua medicina, e trazer ele para dentro da universidade e ele falar para a gente o que é a espiritualidade e o que é a medicina deles. Essa é uma experiência que já existe, já foi realizada na UNB, na UFMG, na UES, aqui na UFCA em 2013, ainda na época da UFC. E a experiência que a gente está tentando implementar aí, a Janaína sabe, a gente já vem conversando sobre isso, né? E aí de fazer sem conhecimento também epistêmico, né? Reconhecer também seu saber, conhecer que eles produzem conhecimento. Eu acho que é isso, eu vou me falar, acho que eu falei demais, falei um pouquinho na hora. Vou deixar para vocês, se quiserem conversar, a gente vai conversar. Mais uma vez, obrigado. E desculpa as intervenções. Trabalhar em casa acontece isso. Eu achei que o professor ia falar agora. Nós que agradecemos, Gustavo, a sua presença. E, professor Genailton, se quiser fazer suas perguntas agora para ele, que o senhor estava muito entusiasmado. Sinta-se à vontade. Eu acho que o Gustavo gosta muito, tem inclusive um professor da UFC aqui, Gustavo Leandro, você olhar aí na tela, não, acho que saiu, mas enfim, ele estava aqui, ele queria muito participar, mas ele é professor do ISCA, acho que é Instituto, alguma coisa assim, o Centro de Arte da UFC. Enfim, tem milhões de perguntas, na verdade, não precisa responder todas, nem precisa dar conta de tudo, até porque é muita coisa, mas enfim, a gente está muito entusiasmado, porque o PET trabalha com as 4 dimensões, é muita coisa, é muito grande. A dimensão cultural, a gente, no PET, nós gostaríamos de dar bastante ênfase, né, de trazer à tona, porque realmente é uma demanda dentro dos cursos das ciências agrárias. Agora, no CCAB tem um curso de medicina veterinária, eu também vou dar disciplina que seria aspectos sociais do campo, aspectos sociais da agricultura e mais extensão rural, mas para dar um aspecto mais das humanidades para esses profissionais, que muitas vezes enxergam o campo e as pessoas e as plantas, os animais como objetos, como coisas. Então, precisa pensar realmente numa outra perspectiva. E a dimensão da cultura aqui no Cariri, ela é fantástica, né? Então, eu vou começar pelo início, assim, por exemplo, quem são os mestres da cultura no Cariri? Tem esse inventário, né? Está falando dos tesouros vivos, que é uma lei estadual, que é a política de acesso, política de Estado que valoriza as manifestações culturais. Tem um site atualizado, tem uma publicação anual, tem um livro, tem um inventário, algo que a gente possa conhecer os mestres. Eu estou vendo na televisão agora como é que chama? O prêmio Sereia de Ouro, que acho que é da TV Verdes Mares, e tá mostrando uma mestra da cultura que eu nem sabia que existia, que eu acho é uma boiadeira, uma vaqueira, eu não sei como é que chama ela, mas ela vai lá receber esse prêmio. Então tem essa lei estadual. Onde é que a gente encontra a relação desses, né? E no Cariri tem uma política do mesmo jeito? Por exemplo, nos municípios tem, além de Juazeiro, que você já citou, tem uma política de reconhecimento e de valorização dos mestres da cultura, que todos os anos mostra essa premiação, inventaria tudo isso, né? E como é que se dá esse reconhecimento, principalmente aqui na região do Cariri? É isso, acho que vamos começar por isso e depois eu passo para os outros. Genailton, deixa eu tentar responder a do Genailton primeiro, aí eu acho de novo, tá? Genailton, os tesouros vivos são publicados em diário oficial. Eu compartilho com vocês o link do anuário, que já tem uma relação. Existe um livro que está sendo atualizado agora, que é o livro dos tesouros vivos.
ele não existe virtualmente. Vocês podem encontrar esse livro na biblioteca da UFCA. Infelizmente, agora, por conta do isolamento, a gente não consegue pegar ele. Mas na biblioteca da UFCA existe essa publicação. É um livro incrível. Conta a biografia, não vou dizer como de todos os mestres, porque a lei ela vai se atualizando ano a ano. Então a gente já tem novos mestres. Se eu não me engano, a gente está com 98 mestres nesse momento. Alguns. E assim, o que faz o mestre deixar de ser mestre é a fim da sua trajetória de vida. Quando o mestre falece, ele deixa de ser mestre, então abre-se possibilidade de mais, de outros, de reconhecimento de outros. Eu falo, essa lei eu acho que é importante, mas eu acho que a lei ainda é muito... Aqui são 96 mestres para o Ceará. Só, como eu falei, só no Trajubá foram catalogadas 171 expressões de agrupamento musical. Só de agrupamento musical. O livro dos mestres, pelos livros, eles reconhecem as práticas mais diversas possíveis. É da boiadeira, é do cara do boi, é do fondeiro, dos saberes indígenas também. Oi? Trabalha com lata. Faz aquelas lamparines, faz os artistas. Cara, no Cariri existem esses mapeamentos. Assim, primeiro, mapa cultural, ele já aponta alguma coisa. É um site do governo estadual. Todo mundo que trabalha com cultura precisa, a priori, deveria estar cadastrado lá. Para participar dos editais do Estado, tem que estar cadastrado lá. E lá já tem você consegue encontrar os tesouros vivos. Inclusive fazendo uma localização geográfica. Existe um recorte desse mapa para o Juazeiro. Né? Talvez o Juazeiro seja o município melhor do Cariri, que melhor trabalho com os mestres, nessa perspectiva do patrimônio material. Está com um mês e pouco, mais ou menos, foi realizada uma mostra virtual com os mestres, um evento muito bacana, acho que está no Instagram da UFCA, vale a pena dar uma olhada. E eles têm um trabalho de mapeamento dos mestres, inclusive um trabalho feito em parceria com o Observatório do Cariri, que é o Observatório, é o grupo de pesquisa vinculado à Prefeitura de Cultura. Talvez Juazeiro seja a melhor experiência, ainda que possivelmente precisaria avançar, sim, todas as políticas precisariam avançar, mas é a melhor sistematizar e melhor lida com os mestres. Existe uma outra experiência que eu acho muito bacana, mas eu acho que tem que ser visto com muito cuidado. Assim, a gente tem que refletir sobre ela, que é a dos museus orgânicos, que é uma política desenvolvida pelo SESI. Deixa eu ver se eu encontro algum aqui para mostrar para vocês. A ideia é reconhecer esse patrimônio material nessa perspectiva que o patrimônio não é algo estático, mas é o sujeito que faz aquilo vivo, né? Enquanto um patrimônio de museu. Então, são os museus, como eles concebem os museus orgânicos. O Museu do Couro, Nova Olinda, tem um canteiro que eu estou tentando encontrar aqui. Vou compartilhar o link do SESC para você dar uma olhada. E a ideia dos museus orgânicos é tornar o espaço onde a cultura se realizou, ou se realiza, o terreiro, o espaço onde o mestre faz a sua prática, um lugar de visitação. Então, é uma outra política interessante. Acho que tem questões, mas é uma política muito interessante.
que vale a pena ter essa experiência. Sim. E já no Cariri, eu acho que essas são as melhores políticas. Assim, os municípios ainda tem pouca intervenção, tem pouco produzido em relação aos mestres. Teve mais alguma pergunta? Não sei se eu deixei. Não. Não, é porque eu acho que tu fez várias perguntas e você respondeu todas. Agora, na UES, você falou que tem a questão do notório saber, né? Que os mestres, isso me parece que tem uma titulação, pelo menos eu acho que é isso, uma titulação, um reconhecimento, não sei o quê. Agora, na UFCA, a gente já vem discutindo isso. A gente poderia chamar de, como é que se chamou? Notório saber da cultura popular? Eu esqueci como é que é o UES. Agora, e na UFCA? Notório saber da cultura popular. Que ele é reconhecido por isso, ele ganha uma titulação por isso, é? Isso. Na UFCA. Na UFCA, aquela experiência que a gente vem tratando lá com Brejo do Santo, Crato e Lavras da Mangabeira, caminharia para esse reconhecimento e tem já alguma portaria para isso na UFCA? Não, demais. Nem caminharia, nem tem portaria. Porque o que acontece? A lei estadual, a legislação que rege as universidades do estado é uma, a gente é regido por outra. A gente pode criar um mecanismo, um instrumento legal de reconhecimento do tipo para saber, do honoris causa, mas a gente, é importante que isso tenha um valor para além do valor simbólico. A LDB, acho que o artigo 96, se não me engano, ela vai dizer que para ser docente de uma instituição federal de ensino, você precisa entrar por concurso ou ter os títulos de mestre ou doutor por instituição que possua doutorado, pós-graduação naquela área. Né? Então vamos lá, a gente quer fazer o reconhecimento das medicineiras como notório saber medicina popular. Mas se a gente não tem um programa de pós-graduação naquela área, o título não lhe garante esse acesso a ocupar sala de aula como professor, como docente. E isso para a gente é importante. A gente quer fazer o reconhecimento do mestre em sala de aula, e esse reconhecimento ele não é acessório, não é ilustrativo, não é uma ferramenta. A gente quer fazer esse reconhecimento porque a gente reconhece a potência dele na prática e na transmissão como docente, e esse reconhecimento ele não pode ser só discursivo, ele precisa ser financeiro também. Então, esse é um entrave hoje para o UFCA. Como a gente não tem muitos programas de pós-graduação, a titulação também fica, talvez tenha prejuízo nesse sentido. A titulação da UES, ela é feita a partir do programa com relação entre corretor de extensão, secretaria de cultura, na corretor de extensão, e o mestrado de Sociologia ou Políticas Públicas da UES. Fugiu a memória agora. Outras perguntas, eu acho que por mim estou satisfeito. Só para falar um pouquinho dessa experiência que a gente está construindo, a gente quer trazer essa experiência do mestre do encontro de saberes para a universidade. Então, a gente quer criar o espaço de disciplinas livres onde um mestre de cultura e um docente possam dividir o espaço de sala de aula de docência. A gente tem 3 propostas desenhadas, uma com a professora do curso de medicina, juntamente com as medicineiras aqui do Crato, esqueci o nome da comunidade, Chico Gomes, da comunidade Chico Gomes. Isso.
A outra, com a educação indígena. E a terceira, com o professor Ginailton, e o mestre Zé Neto, né, Ginailton? Lá de Lavras da Mangabeira. Uma experiência na agroecologia. Eu até pensei algumas coisas, por exemplo... diga. A ideia é que a gente traga esses mestres. É uma proposta inicial na universidade, mas muito bem estruturada, muito bem amarrada nas experiências que a gente já tem na universidade. E a ideia é que a gente ocupe a universidade com os mestres, com as mesinheiras, com as populações indígenas, e aí que a gente possa expandir isso para outras práticas. É isso. Porque se vincula muito à questão, eu lembrei muito do livro do Leonardo Boff, Saber Cuidar, que se linka com a questão do protetor, eu pensei assim, protetores da natureza e protetores da caatinga. Então, cuidadores da natureza e cuidadores da caatinga, porque são grandes guardiões, na verdade. Quando a gente conhece a experiência do Zé Neto, ele tem uma reserva participativa do patrimônio natural. Assim, ele cultiva, ele planta, ele retira o seu sustento da terra, ao mesmo tempo que ele é um guardião, um protetor daquele espaço, no sentido de preservar, de cuidar os recursos ambientais, né? A água, a flora, a fauna. Os meninos do PET, Cícero está aqui, conhece lá muito bem, o Nina está por aqui também, que é de Lavras da Mangabeira, e traz essa perspectiva de protetor da natureza, aquele que vai cuidar para os demais, vai proteger para os demais e disponibilizar esses recursos. Ele vai disponibilizar um serviço ambiental, na verdade, muito forte. É muito interessante. Eu vou deixar uma recomendação de literatura também, que eu acho que vale a pena para vocês conhecerem um pouco dessa proposta é um livro do Dr. Luiz Souza Santos, que é Ecologia dos Saberes. Gramática do Tempo, capítulozinho lá, Ecologia dos Saberes. E ele pensa muito nisso, de como os saberes podem conviver, ainda que em perspectivas diferentes, né? Podem conviver e construir um novo ambiente de construção do aprendizado. A lógica do saber ocidental ela é muito programática, né? A gente conhece porque a gente recebe algo e vai depositando esse conhecimentozinho até cumulativo. E esse conhecimento ele interage muito pouco nas outras dimensões dos conhecimentos. Se você vai pegar as experiências dos indígenas, conhecimentos sobre a medicina, sobre a natureza, sobre a medicina, sobre a espiritualidade, sobre a fé, não estão desconectados. Tudo isso faz parte do mesmo sistema de saber, de conhecimento, de diálogo. Aí um outro livro muito bom, muito bacana para a gente entender é A Queda do Céu. É um livro grande, assim, mas é um livro lindo, assim, eu recomendo para todo mundo que lê aquele livro. E tem um livro do Krenak também, que é 10 para o Fim do Mundo, que ele de uma forma muito breve, mas muito competente, assim, ele explica como é que ele nos faz entender como é essa dinâmica do conhecimento indígena e como essa percepção do conhecimento indígena implica na vida de todos. Ideias para adiar o fim do mundo. Tem virtual, tem online mesmo. Inclusive teve uma live dele um dia desse aí com o Matheus Aleluia, que foi muito bacana, que ele fala, ele retoma essas questões que traz no livro. Tem mais alguma pergunta? Não, eu não. Gustavo, diga. Pode falar, professor. Essa é uma das primeiras iniciativas, assim, para... O PET já vem discutindo a cultura como uma das suas bases, e a ideia é a gente entrar cada vez mais, assim, além das outras dimensões, ensino, pesquisa, extensão, que já vem realizando uma série de atividades, nesse momento todas online.
né? Então, acho que a gente mais ou menos vai finalizando, né, Daliane? Sim, sim. O Leandro tem uma pergunta aqui, Daliane. O Leandro, ele gostaria de saber se o IFA está com ações na região para mapear os mestres da cultura. É professor do Instituto de Artes da UFC. Do ICA, né? É. ICA. Leandro? Instituto de Cultura e Arte. É isso mesmo. Isso, Instituto de Cultura e Arte da UFC. O IFAM, não sei se todo mundo conhece, é o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional. Histórico Nacional, esqueci agora. Eu confesso que eu acho que o Instituto não tem mais escritório aqui no Cariri. Eu acho que ele tinha um escritório em Icó, mas está com alguns anos, 4, 5 anos, que o escritório foi fechado e eles retornaram para Fortaleza. Não preciso dizer que nessa conjuntura da lógica da política de governo de hoje, o IFAM está desmantelado. Horroroso. Não só o IFAM, né? Assim, todos os equipamentos culturais estão sendo desmontados. A Cinemateca está fechada há 40 dias e a gente não sabe o que está fazendo acontecer. A Biblioteca Nacional com prejuízo, com mais com corte de recursos. E o IFAM na mesma linha, assim, a última discussão do IFAM era que todas as intervenções, todas as análises dos estudos que eles estavam fazendo estavam um pouco suspensas porque não tinha recurso para fazer. Agora, no Cariri, tem dois trabalhos que estão sendo realizados aí. Um não é pelo IFAM, mas dialoga com as políticas de patrimônio histórico, cultural e material, existe uma proposta de tornar o Cariri um patrimônio, uma nova categoria de patrimônio da Unesco, pela Unesco, pela sua dimensão histórica, cultural, ambiental, sociopolítica. Então tem um trabalho sendo realizado aí, várias instituições estão envolvidas, inclusive a UFCA, na construção desse inventário do Cariri. O último tombamento do IFAM, eu posso estar errado nisso, tá? Mas é o que me recordo com mais familiaridade. Foi o tombamento da festa do Pau de Santo Antônio de Barbalho. Essa festa ela foi tombada em 2009, se eu não me engano. Quem não conhece a festa do Pau de Santo Antônio de Barbalho, é o cortejo do carregamento do pau da bandeira. E essa foi a última política que eu recordo mesmo de tombamento aqui no Cariri. Tem outros inventários menores, patrimônio material principalmente, mas de patrimônio material que eu recordo são esses dois. Acho que a gente pode... Fala, Leandro. Não, obrigado. Só agradecer. Eu entrei atrasado, mas deu para ouvir bastante, porque é uma região que, apesar de ser cearense, eu conheço pouquíssimas vezes, e a única vez que eu fui, eu conheci muito pouco, né? Porque na época só foi uma visita por volta de 2014, 2015, e eu acho que também faz, não sei, às vezes eu acho que é uma região muito pouco conhecida, né, da gente que está aqui para o norte do estado, né? Quando eu digo norte, eu digo capital, enfim, essa parte litorânea, até mesmo do centro-norte, né? Que é um pouco, digamos, uma região esquecida, mas, assim, para que a gente possa falar cada vez mais e mostrar, olha, existe uma região, porque somos tão diferentes, né? Até mesmo a forma de falar, a própria forma da gente falar de cultura, né? Tudo isso é muito, muito, muito diferente. Então, assim, eu fico muito grato, né, por Janaí ter me lembrado da live e também por ouvir algo de uma região que é tão rica, né, e que eu acho, sim, que
deveria ser tombada enquanto patrimônio, né? Porque tem muitas características, né? Como uma região extremamente peculiar, inclusive características arqueológicas, né? Que merece sofrer esse tombamento e ser considerado um local muito peculiar. Então eu fico muito agradecido de ter ouvido, mesmo que já quase no final, a fala aí do Gustavo. E assim, eu sou do Cariri, né? O Gustavo também é de Fortaleza. Eu falo pro Leandro assim, o Cariri é um estado à parte. Tem suas referências, suas frases culturais, seu jeito bem diferente, né? A gente não fala dia, a gente não fala ti. A gente fala dia, a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, bem diferente do pessoal de Fortaleza. E a gente não fala o macho, né? O macho muito de quem está do centro-norte, Fortaleza, macho velho, essas coisas. O Cariri não traz, essa é bem... eu sou do Cariri, eu não me reconheço, foi a primeira vez que eu ouvi falar, e aí, macho? Foi quando eu fui para o colégio agrícola, que chegou o pessoal de Quixeramobim, chegou o pessoal mais para cima. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Nossa, eu estava acostumado com outras coisas, e não com isso. Depois que eu fui para Fortaleza, é que eu vi o sotaque bem diferente, assim. Eu trago muito sotaque do Rio de Janeiro, foram mais de 10 anos, aí termina trazendo um pouco, mas a gente que é do Cariri, a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, é bem diferente. Outra coisa, o CCAB, o Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade, e o PET, a gente está com um interesse muito particular, que é cultura no mundo rural do Cariri cearense. Se a gente olhar para essas áreas e para esses municípios daqui do Ceará, pegando muito o exemplo do José L. da Veiga, das Cidades Imaginárias, a gente vai ver, inclusive, que esses municípios são municípios com uma economia, uma sociabilidade, as práticas culturais muito vinculadas ao rural brasileiro. E a gente está querendo, de repente, conhecer ou se aprofundar um pouco mais, ou nos aproximarmos um pouco mais dessas práticas culturais realizadas nesse rural caririense. Porque, para quem está no centro de Juazeiro, no centro do Crato, né, existem já algumas referências, Barbalha, inclusive algumas referências nacionais e internacionais. Se a gente vê alguns programas da Globo, inclusive tem algumas cadeiras, enfim, meio que as coisas se juntam. Às vezes fazer essa separação também rural e urbano, tem algumas discussões, assim, rural e urbano são separados ou existe um contínuo rural e urbano, né? É complicado. Mas, enfim, a gente está tentando assim, se aproximar um pouco mais desse rural a partir da cultura. E é isso que a gente está tentando iniciar, escrevendo uma proposta, conversei com o Gustavo, a Daliane e o Alex também, que é o grupo da cultura dentro do PET, mas tentar conhecer e discutir teoricamente, inclusive, o que é esse rural, o que é essa cultura realizada, praticada, construída no rural do Cariri cearense, que é tão grande, que é tão diverso. É isso. Bem, Gustavo, eu te agradeço demais, muito obrigado. Tirar um pouco do seu tempo, que é hiper corrido, tadinho, para estar com a gente nessa manhã. Né? Daliana, a gente vai disponibilizar a palestra no YouTube para outras pessoas terem acesso a essa discussão e trazer os conceitos, um pouco dessa trajetória que o Gustavo trouxe para a gente e principalmente a experiência, finalizando, a experiência da UFCA. Eu acho que a UFCA precisa entrar talvez com um pouco mais de, não sei, enfim, a UES já tem o Notório Saber, enfim, participa das políticas culturais. A UFCA, de repente, não sei, pensar disso, se aprofundar mais, entrar mais, enfim, é isso, tá bom? Gustavo, muito obrigado, viu? Daliane, pode fechar. Complemento. E é só mais uma coisinha, e assim, a gente trazer essa discussão cultural vai ressaltando que a gente está dentro do Centro de Ciências Agrárias. Eu acho que eu quero ressaltar bastante isso, quero dizer bastante isso, que a gente está dentro do Centro de Ciências Agrárias e que a discussão da cultura, da sociabilidade, das práticas culturais também são importantes para a formação. E aí, que formação? A formação desse novo profissional das ciências agrárias, do agrônomo e agora do médico veterinário. Pensando que a formação das ciências agrárias, aqui a gente só tem esses dois cursos, mas tem a engenharia florestal, a zootecnia, enfim, outros cursos que são característicos dessa formação. Daliane. Pronto. Agradecendo, Gustavo, pela sua participação e, como o Genaldo falou, a sua disponibilidade por estar aqui falando dessa pauta tão interessante e explicando as nossas dúvidas. Eu agradeço novamente e
Desejo a todo mundo que tenha uma ótima semana e, como o Jonathan complementando também, vai ficar disponível, nós estamos fazendo a gravação e vai ficar disponível no YouTube para as outras pessoas terem acesso. E é isso. Muito obrigada por todos estar participando, principalmente o Gustavo, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Bom dia para todos.